students, how are you? I'm teacher Andrea. I'm happy because you are here with me for one more English class. Today, our English class number 44. Hoje, então, nossa aula 44. Estou muito feliz porque eu tenho vocês aqui comigo. Não me abandonem, fiquem comigo até o final da aula, ok? E lembre-se, ó, Google Classroom. Não esqueça que ao final dessa aula você precisa acessar o Google Classroom, responder a atividade que está lá, certo? E garantir a sua presença. Além do mais, é nesse aplicativo que você tem a interação com o seu professor. Ele deixa algumas dicas lá no mural, ele deixa recadinho para vocês lá, importante que vocês acessem, leiam o mural e também realize as atividades que o seu professor deixa lá para você, ok? Bom, você lembra o que nós estudamos na aula passada? Não? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Nós revisamos o vocabulário sobre o clima e a previsão do tempo e fizemos também uma interpretação de um mapa do tempo, lembra? Trouxe um mapa do Brasil ali com algumas capitais mostrando qual era o clima, a temperatura. Esse mapa ele serve para mostrar para a gente uma região, a temperatura de uma região, de uma localidade, certo? E hoje o tema da nossa aula é Let's Review. Nós vamos fazer uma revisão de qual assunto, teacher? Vocabulário sobre os desastres naturais e o aquecimento global. Nós já tivemos uma aula só para o vocabulário dos desastres naturais e uma outra aula só para falar do aquecimento global. E hoje nós vamos juntar os dois assuntos para fazer uma revisão deles nessa aula. Number 1. Nós vamos começar então com uma atividade para recordar os nomes dos desastres naturais. Eu dividi esse exercício em duas partes. Nós vamos fazer agora 3 desastres naturais e depois mais 3. Se houver necessidade, folheie aí o seu caderno para você encontrar o vocabulário da aula que nós estudamos esse assunto. Mas tente fazer primeiro sem olhar lá no vocabulário, tá? Sem olhar no caderno. Se você não conseguir, folheie aí que você tem esse vocabulário. Temos lá, ó. A primeira imagem aqui, ela mostra, né, a seca. Então, tá tudo verdinho com água, de repente seca tudo. Como que é a palavrinha seca? Você vai colocar as letras para completar esse nome. As letras que estão faltando aqui no risquinho. Letter B, a gente tem a imagem de uma casa ali, submersa, né, que indica uma enchente. Então, quais são as letrinhas que está faltando ali para completar a palavrinha enchente? E na letter C, nós temos ali a imagem, né, de uma onda gigante avançando a cidade, levando tudo que encontra pela frente. Então, como que é o nome desse desastre natural? Vou dar um tempinho para vocês, então eu já volto para a gente corrigir.
Vamos conferir a resposta desse exercício? Olha, aqui a gente tem a palavrinha drought. Drought quer dizer seca. Letter B, flood, que é a enchente, inundação. E tsunami, que é aquela onda gigante. Segunda parte do exercício, nós temos mais 3 desastres naturais. A primeiro é o incêndio florestal. Nós temos visto aí pelas reportagens, né, constantes incêndios florestais aí, tanto no Brasil como também em outros países. Então, quais são as letrinhas que estão faltando aqui para incêndio florestal? Letter E. Nós temos ali um tufão, um furacão, uma tempestade muito forte. Então, qual é o nome desse desastre natural? E lá no último, a gente vê ali, né, um terremoto. Quais são as letrinhas que estão faltando, então, para completar essa palavra? Vamos lá, então? Quais as letrinhas que estão faltando para o incêndio florestal? Bushfire. Ó, lembre que fire é fogo, né? Então fica fácil de lembrar. Bushfire. Letter E, então ali o furacão é hurricane. E earthquake, que é o terremoto. Olha a pronúncia. Earthquake, tá? Earthquake. Number 2. Complete the sentence with the words below. Vocês vão completar as frases ali com essas palavras que estão acima. Tsunami, drought, hurricanes, aqui está no plural, floods, também no plural, e global warming. Letter A. Heavy rains, heavy quer dizer pesado, pesada, have caused, escolha a palavrinha correta, in many countries. Letter B. Is a giant wave destroying and washing away everything and everyone. De qual desastre natural eu estou falando nesse caso? Letter C. Are severe tropical storms. Letter D. Often leads to famine in Africa. Famine quer dizer fome, ok? Letter E. Is change the weather in many parts of the world. Vou dar um tempinho para vocês responderem, eu já volto para conferir.
Vamos conferir a resposta? Let's check. Vamos lá, ó. Chuvas fortes têm causado floods, né? As inundações in many countries, em muitos países. Letter B. Tsunami is a giant, quer dizer, é uma onda gigante que destrói e leva embora tudo e todos. Então, é o tsunami. Letter C. Hurricanes are severe tropical storms. Os furacões são tempestades tropicais. Severe quer dizer forte, né? Fortes tempestades tropicais. Drought often leads to famine in Africa. A seca normalmente leva à fome à África, né? Causa a fome. E o global warming, o aquecimento global, é a mudança do clima em muitas partes do mundo. Agora nós vamos recordar um pouquinho algum vocabulário que nós já estudamos sobre o global warming, o aquecimento global. Então vamos ler ali, ó. Vamos recordar as consequências do aquecimento global? Quando nós estudamos essa aula, nós explicamos o que é o aquecimento global, né? Que é o aquecimento da superfície da Terra. Nós falamos das consequências do aquecimento global e falamos também algumas medidas, algumas ações que nós podemos tomar para evitar ou para diminuir esse aquecimento global. Hoje a gente vai revisar então essas consequências que têm a ver também com os desastres naturais. The impact of global warming is not just the increasing temperatures. Warming modifies rainfall patterns that cause floods, droughts and bushfire. Então ele está dizendo aqui, ó, o impacto do aquecimento global não é só o aumento da temperatura, não é só isso. O aquecimento modifica os padrões da chuva, ou seja, altera os padrões da chuva, o volume de chuva, a época em que chove, a região que chove. O aquecimento global faz com que esses padrões se modifiquem, causando então floods, que é enchente, já vimos, droughts, as secas, e o bushfire, que são os incêndios florestais. Amplifies coastal erosion, vejam a imagem aqui, ó. Ele amplia a erosão das costas, ou seja, ele faz com que as costas marítimas tenham erosão, vai aumentando, né? E melts ice caps and glacier, ele derrete os mantos de gelo e as geleiras. Então vejam ali, ele vai derretendo as geleiras. Before reading activity, antes de nós lermos esse texto, que é o próximo slide, nós vamos fazer aqui então uma atividade de vocabulário, porque essas palavras elas vão aparecer no texto que nós vamos ler em seguida. Então eu quero que vocês aprendam esse vocabulário para ficar mais fácil a compreensão do texto em seguida. Então, você conhece essas palavras? Relacione com a coluna da tradução. Eu vou pedir para que vocês tentem fazer primeiro sem usar o dicionário ou o tradutor. Se você não conseguir, aquelas palavrinhas que você não consegue identificar a tradução, então você pode pesquisar lá no dicionário. Letter A. Ice sheets. Então, o que significa ice sheets? The worst, letter B. Letter C, inches. Letter D, rate. Letter E, claim. Letter F, track. E letter G, add up. Vou dar um tempinho então, se houver necessidade, use o dicionário, mas tente fazer primeiro sem, ok?
Conseguiram fazer? Precisou usar o dicionário? Não tem problema, o importante é você tentar fazer primeiro sem e depois recorre ao dicionário quando houver necessidade. Vamos conferir a resposta. Ice sheets, vejam bem, ó, ice, vocês já sabem o que é, gelo, então fica fácil identificar. Mantos de gelos, então ice sheet quer dizer as geleiras, os mantos de gelo. Letter B, the roast quer dizer o pior. Inches quer dizer polegadas, ó, letter C. Rate quer dizer, significa taxa. Letter E, claim, significa afirmar. E track significa, no caso, letter F, seguir. Veja que track, ele pode ser um substantivo ou ele pode ser um verbo. No caso aqui, o verbo track, ele é um verbo, tá? Então, ele significa seguir. E add up também é um verbo, significa somar, adicionar. Então, essas palavrinhas vão aparecer no texto que nós vamos ler agora no próximo slide. Esse texto é uma notícia retirada de um jornal online. O nome do jornal online é Mail Online. E essa aqui é o título da notícia, né? É aquela manchete que vem antes do detalhe da notícia. A manchete a gente já viu quando nós estudamos esse gênero textual. É um resumo do que vai tratar essa reportagem, essa notícia. Então ele diz assim, ó, melting of ice sheets in Greenland and Antarctica is tracking in UN's worst case scenario for sea level rise and could add up to 16 inches to global oceans by 2100. Então ele está dizendo aqui, né, ó, melting ice sheets. Nós vimos agora há pouco no vocabulário, as geleiras, né? Então, o derretimento das geleiras ou dos mantos de gelos na Groenlândia e na Antártica estão seguindo o pior cenário previsto pela ONU para o aumento do nível do mar e pode acrescentar 16 polegadas nos oceanos globais para 2100. Então, a notícia vai tratar disso. O derretimento das geleiras pode causar até 16 polegadas. Gente, uma polegada significa 2,54 centímetros. Então, veja, vai aumentar 16 polegadas, quase 41 centímetros. 40,54. Então, para vocês terem uma ideia de quanto será esse aumento até 2100. Vamos para a notícia. Ela diz assim: ice sheets in Greenland and Antarctica are losing mass at the worst case scenario rate predicted by the UN and could result in sea levels rising by 16 inches by 2100. Então ele está dizendo ali, né, agora ele vai detalhar um pouco mais a notícia, que na Groenlândia e na Antártica está perdendo massa das camadas de gelo, que é o pior cenário previsto pela ONU. Então a ONU fez um estudo e fez um gráfico com um cenário bom, um cenário médio e o pior cenário. Os dados mostram que esse derretimento está seguindo o pior cenário, que faria com que 16 polegadas fossem acrescentadas ao nível do mar. Um pouquinho mais do que 40 centímetros. Depois, para vocês terem uma ideia, peguem uma régua aí e façam uma medida aí para vocês verem quanto que é isso. É bastante, é bem preocupante. According to a new study by the University of Leeds, if these rates continue, an additional 60 million people could be exposed to repeated annual flooding. Então ele está dizendo que um estudo da universidade foi feito, que se continuar esse índice, essa taxa do derretimento das geleiras, nós vamos ter 16 milhões de pessoas expostas às repetidas enchentes que acontecem anualmente. If levels rise by 16 inches over the next 80 years, as predicted, there will also be an increase in the number of destructive storm surges, the researchers claim. Então está dizendo aqui, né, que os pesquisadores afirmam que se o nível do mar subir 16
polegadas nos próximos 80 anos, nós vamos ter também um número de destructive storms, quer dizer, de furacões acontecendo também no mundo. Então vamos lá para as questões. Ó. Número 4. A qual consequência do aquecimento global refere-se o texto? Então eu trouxe aqui aquela manchete da notícia para vocês identificarem. Qual consequência do aquecimento global ele fala? Lembra das 3 consequências que nós falamos agora há pouco? Ó, changes in rainfall patterns, as mudanças nos padrões de chuva, coastal erosion, melting ice caps and glacier. Qual das 3? Marque aí, eu já volto para a gente conferir. Vamos conferir então? Bom, ele trata da consequência do derretimento das camadas de gelo e das geleiras. Number 5. Quais desastres naturais são citados no texto? Ele cita 2 desastres naturais ali no texto. Quais são eles? Earthquake and hurricane, letter A. Letter B, flood and hurricane. Or letter C, drought and tsunami. Ok? Pensem aí na resposta, eu já volto para a gente conferir.
Vamos conferir então? Conseguiram responder? Vejam lá, ó, o texto ele traz então para a gente 2 desastres naturais. Quais são esses? Então, flood and hurricane, letter B. Onde que está essa informação lá no texto? Eu sublinhei, destaquei ali para vocês, né? Então ele fala, ó, esses índices, se esses índices continuarem, vai ter 16 milhões de pessoas podem ser expostas às repetidas annual flooding, enchentes anuais. E, então, flood. E o outro, que é o hurricane, ele cita lá no finalzinho, ó, haverá também um acréscimo no número de destructive storm, ou seja, tempestades destrutivas. Então, são os hurricane, os furacões, tá? Conforme os pesquisadores estão dizendo. Number 6, eu coloquei ali um trechinho do texto onde vai ter a resposta para vocês. Se houver necessidade, faça a leitura do trecho novamente e responda. De acordo com o texto, as pesquisas indicam que: letter A, as geleiras estão perdendo massa de forma moderada. Ou letter B, até 2100, o nível do mar aumentará seguindo um padrão normal e aceitável conforme as previsões. Ou letter C, as geleiras estão perdendo massa acompanhando os índices do pior cenário previsto pela ONU. Então, qual dessas 3 opções está correta de acordo com o texto? Conseguiram responder? Vejam, tá fácil, né? Ó, as pesquisas mostram, então,
que as geleiras estão perdendo massa acompanhando os índices do pior cenário previsto pela ONU. Então, como eu expliquei para vocês, eles fizeram um gráfico, né? E pelo andar da carruagem aí, a gente está acompanhando o pior índice, ou seja, as geleiras estão derretendo muito rápido. E isso é muito preocupante. E como nós falamos na aula do aquecimento global, é importante nós agirmos agora, no presente, para evitar danos no futuro. Aí depois que já estiver tudo destruído, não adianta mais. A gente precisa mudar as nossas ações hoje, cuidando do nosso planeta, mudando os nossos costumes em casa, separando o lixo, economizando água, economizando energia, deixando o carro um pouquinho de lado, fazendo uma caminhada, indo para o trabalho ou para a escola de bicicleta. Tudo isso nós falamos na nossa aula do Global Warming, que são ações pequenas, possíveis para serem feitas hoje e evitar catástrofes no futuro. Então, nós vamos agora para o nosso quiz. Esse quiz são 2 questões, nós vamos responder juntos, ok? Mas eu gostaria que vocês anotassem no caderno qual é a letra correta, enquanto eu estiver fazendo a leitura das opções, para depois você ver se você acertou ou não. Number 1. Which natural disaster is this? Então, tem uma descrição aqui de um desastre natural. Eu vou fazer a leitura dele e você já vai pensando qual desastre é esse que eu estou falando. A sudden violent movement of the Earth's surface, often causing great damage. Eu estou falando de qual desastre natural? Flood, hurricane, earthquake or bushfire? Qual dos 4? Vejam lá, ó, tem algumas dicas ali, por algumas palavrinhas você já consegue enxergar a resposta, né? Worth, a palavrinha worth ali já ajuda vocês. O movement, qual dos desastres naturais tem o movement ali da Earth, né? Então já dá para ter uma ideia. Vamos ver qual é a resposta? Se você acertou ou não, é a letter C, o earthquake, né? É um movimento súbito e violento da superfície da Terra, normalmente causa grandes prejuízos, grandes problemas, tá? Damage. Number 2. Which sentence is incorrect about natural disaster and global warming? Então, dessas 4 opções aqui, vocês vão marcar qual é a que está incorreta. Tem 3 corretas e apenas uma não. Letter A. Global warming is the increase in Earth temperature. Você acha que essa está certa ou errada? Letter B. The impact of global warming is only drought. Ó, presta atenção que tem uma palavrinha ali que vai fazer a diferença na resposta. Letter C. Melting of glaciers may cause floods. Letter D. Bushfire is one of effects of global warming. Aqui também tem uma palavrinha ali que vai fazer toda a diferença. Ó, is one of effects of global warming. E aí, qual resposta você marcou no seu caderno? Qual dessas 4 você acha que é a incorreta? Vamos ver se você acertou? Letter B. Né? Ó, o impacto do aquecimento global é somente a seca, só tem esse. Apesar da gente estar falando do aquecimento, esse não é o único impacto, né? Ele vai trazer lá outros impactos, como nós já vimos nessa aula. Letter A, o aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. Certo, está correta. O derretimento das geleiras podem causar enchentes. Sim, nós já vimos isso, inclusive nesse texto que nós acabamos de ler. E os incêndios florestais é um dos efeitos do aquecimento global. Sim, ele é um dos, mas existe mais. Então, essa frase está correta. A incorreta, então, é a letter B, porque a seca não é o único impacto do aquecimento global. Ok? Então, vamos falar um pouquinho do que nós estudamos hoje? Recapitular? Hoje nós revisamos o vocabulário sobre os desastres naturais e o aquecimento global. É importante, gente, que vocês recorram ao caderno de vocês, sempre no final da aula, dá uma folhadinha, pegue lá a aula que nós estudamos esse assunto, revise o vocabulário, porque assim você vai estar fixando
Quando vocês forem ler um texto, quando vocês forem fazer uma atividade, essas palavrinhas vocês vão lembrar o significado, vai ficar mais fácil na hora de entender um texto, uma frase, ou mesmo quando vocês tiverem que formular algum texto escrito, alguma frase, fica mais fácil. Então, vocabulário é prática, tá? Refaçam os exercícios, estudem o vocabulário e assim vocês vão conseguir vão ampliando esse vocabulário de vocês, ok? Bom, gente, foi muito bom ter vocês aqui nesse período, foi muito bom estar junto com vocês nesses momentos aqui das nossas aulas e eu vejo vocês na próxima aula, ok? See you soon. Thanks for your attention. Bye bye, students.